Oi, hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre o artigo Reforma Tributária entre o Ideal e o Possível. Eu vou apresentar esse trabalho junto com a minha dupla Ana Beatriz Flores, pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela disciplina Teoria Econômica, com a professora Brena Fernandes. O artigo ele foi feito no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada pelo Edilberto Carlos Pontes Lima, que é o autor, em Brasília, em 1999. Aqui a gente apresenta o sumário do trabalho, então tem o que a gente vai apresentar. Primeiro a gente vai apresentar a introdução, depois a gente apresenta o sistema tributário ideal, impostos sobre renda, capital e consumo, e a partir disso a gente apresenta como que é o sistema tributário nacional, algumas propostas de reforma e vamos relacionar com a matéria dada em sala de aula pela professora. Falando um pouquinho sobre a introdução agora, a gente vai ter 3 tópicos aqui sobre a introdução, então eu vou começar a explicar. Eu estou olhando para cá porque estou apresentando no computador, então eu vou olhar para cá para ler. A globalização. Dificuldade de ter um sistema tributário do qual não prejudica economicamente o país. Então o autor fala pra gente que com a integração dos mercados mundiais é difícil a gente ter um sistema tributário que não acaba prejudicando economicamente o crescimento, econômico do país. Constituição e a Carta Magna. Grande parte das deficiências do sistema tributário se originam na Constituição, e com isso foi promulgada a Carta Magna. Então, a Constituição foi feita em 1988, e com isso ela fez um sistema financeiro insuficiente para o tamanho do Estado que nela contém. Então, mais tarde a gente precisou fazer a Carta Magna, que são um conjunto de tributos para financiar o Estado, só que mesmo assim, segundo o autor, essa Carta Magna ela é insuficiente para financiar o Estado, Não fala regras claras, enfim, falta algumas coisas. E o impacto da introdução de um tributo na sociedade, Então a gente tem a diminuição de recursos versus o consumo e os benefícios versus a tributação. O autor fala pra gente que qualquer tributo que é inserido na sociedade, na vida dos contribuintes, piora a vida dele, porque com isso vai diminuir, o poder de consumo dele, com isso ele vai ter que trabalhar mais, para ter mais recursos para continuar o mesmo nível de consumo. Mas, de outra forma, ele vê que se o Estado traz benefícios para o contribuinte, para a pessoa que paga esses tributos, melhora a vida dele, Então, como bens públicos puros e assim vai. Passando agora para o sistema tributário ideal, a gente tem as propostas de uma reforma e os seus empecilhos. No processo de uma reforma, várias etapas e desafios, entre eles interesses políticos e reações da economia. Então, a gente fala muito sobre por que de ter um sistema tributário, uma reforma no sistema tributário, mas a gente às vezes esquece de falar alguns empecilhos que podem trazer isso. Então, a gente tem que pensar que os parlamentares votam para melhora desse sistema tributário, mas às vezes eles dão de cara com os interesses do Congresso, com informações imperfeitas, então eles não têm como prever a reação dos agentes econômicos. Isso são empecilhos, da reforma tributária. E problemas da transição. Então, o autor fala que com as mudanças de algumas medidas tomadas, pode-se afetar a equidade. Então, ele dá um exemplo para a gente de como se o novo sistema tributário ele isentasse tributos de uma empresa, por exemplo. As pessoas que têm ativos daquela empresa seriam prejudicadas porque as ações diminuiriam, enquanto as pessoas que têm ações de outras empresas não seriam prejudicadas e elas têm a capacidade contributiva igual. E agora falando um pouquinho sobre as 4 máximas de Adam Smith, A gente tem a capacidade contributiva, que o tributo deve ser cobrado proporcionalmente à capacidade do contribuinte. Então a gente fala bastante sobre a alíquota progressiva, que seria isso, Quanto mais a pessoa recebe, mais ela paga. Evitar a arbitrariedade, informações claras e completas, evitando ao contribuinte sofrer a arbitrariedade, ou seja,
a lei ela tem que estar clara. Para que o contribuinte paga aquele tributo, como, quando, quanto, para ele mesmo ser agente fiscal disso também. Facilidade, cobrança de tributos quando o contribuinte dispõe de recursos, então não adianta, né, querer cobrar o tributo do contribuinte antes mesmo dele receber o salário, por exemplo, de receber a renda. E baixo custo e eficiência, evitar que a atividade econômica seja afetada pela tributação. Então, não adianta a gente fazer um tributo com alto custo se vai interferir na economia e vai acabar não ajudando. Agora, um pouquinho sobre os impostos sobre renda, né? Eles são vistos como superiores pela capacidade contributiva, porque a renda é facilmente observada, né? Então, a renda do contribuinte é uma coisa que dá para observar facilmente, e com isso dá para a gente fazer um sistema tributário progressivo mais fácil, né? Quanto mais renda, mais a pessoa paga, como eu falei. Ele é menos efetivo porque ele causa dois efeitos. O efeito substituição, o efeito renda, né? No efeito substituição, a pessoa trabalharia menos, porque tanto a renda quanto o lazer dela são tributados, então a capacidade de consumo dela continuaria a mesma. E no efeito renda, a pessoa gostaria de trabalhar mais para conseguir manter o mesmo padrão que ela tinha antes do imposto. E alterações de horas trabalhadas conforme a mudança de alíquotas. Então, assim, apesar de não ser comprovado, né, essa questão do efeito substituição, por exemplo, que a pessoa iria querer trabalhar menos, muitos países mudaram a forma de alíquota, se baseando no efeito substituição. Agora, efeito sobre capital. A gente tem dois tipos de impostos sobre capital, né? Que seria a tributação pela renda gerada e a tributação sobre propriedade. Começando sobre a renda gerada, um exemplo de renda gerada seria os juros sobre a aplicação financeira, e tem o efeito substituição e o efeito renda. O efeito substituição seria, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, vê que o produto está muito caro e acaba substituindo por outro. Isso, o efeito substituição dessa tributação sobre a renda gerada faria com que a pessoa poupasse menos, porque o consumo dela agora seria mais, como é que eu vou falar, mais barato. Já o efeito renda faria com que a pessoa poupasse mais, porque o consumo dela futuro seria melhor. E se ela consumisse agora, baixaria a rentabilidade. Tributação sobre propriedade, como eu falei, normalmente imóveis, né? Ela é uma maneira mais fácil de tributar, porque o imóvel, ele normalmente não é tão imóvel assim, então é difícil a pessoa oscilar tanto em imóveis, né? Vender, tipo, de uma hora para outra, sim. Só que não seria uma forma justa de tributação, porque o imóvel também é um ativo. Então, a pessoa que teria uma carteira com muitos imóveis, né, tipo uma porcentagem muito grande de imóveis como ativo, ela seria mais tributada do que as pessoas que têm outros tipos de ativos na carteira. Imposto sobre consumo, a gente tem sem muita influência sobre a oferta de trabalho, mas quando tem influência, elas aumentam a oferta de trabalho, porque as pessoas vão querer trabalhar mais para manter o consumo que elas tinham antes do imposto. Visto como superior do ponto de vista de eficiência, porque elas isentam a poupança, então elas incentivam a pessoa a investir, ajudam no crescimento econômico e no acúmulo de capital. Menos ou mais equitativos, de acordo com os objetivos do governo, então, assim, ele que sabe se, dependendo das políticas que ele tiver naquele período, vai ser mais equitativo ou não. E ele pode ser regressivo porque os bens de primeira necessidade, eles têm uma elasticidade do preço menor, o que faz com que a alíquota desses bens seja maior, né? O que acaba interferindo aí na questão de justiça social. Agora falando um pouquinho sobre o sistema tributário nacional, né, que é o sistema tributário que a gente tem aqui no Brasil. Esse sistema que a gente possui, ele é considerado bem caro, complexo e em diversos aspectos ele também é considerado regressivo e ineficiente, o que já descumpre, né, o que um sistema tributário ideal gostaria de ter. Só que a gente tem uma boa vantagem que é a arrecadação. Quando esse artigo foi feito em 1999, o autor traz pra gente a informação de que era 30% do PIB, que era o maior da América Latina, né? E esse dado atualizado, segundo o site oficial do governo,
Em 2021, a carga tributária do Brasil era de 33,90% do PIB. E também a gente consegue fazer algumas críticas a esse sistema que a gente tem, né? O primeiro é o alto custo, tanto da parte direta quanto da parte indireta. A parte direta sendo a parte fiscal e a parte indireta sendo da parte do contribuinte. A complexidade, o fato de ter muito espaço para planejamento, que seria o fato de alguém conseguir pagar menos imposto de forma legal, e até mesmo a sonegação. E também a gente tem o elevado número de alíquotas de IPI e de ICMS e também das tributações acumulativas, né, que são o PIS e o CONFIS. Com essas características a gente consegue fazer uma comparação com o sistema ideal e com o sistema que a gente tem no Brasil, né? Essa análise feita pelo autor é a partir das máximas do Adam Smith. Então, a respeito da capacidade contributiva dos cidadãos, formalmente o sistema tributário do Brasil ele buscaria uma equidade horizontal e uma equidade vertical. Sendo a equidade horizontal, as pessoas da mesma situação pagam igual, e a equidade vertical as pessoas com situação diferente pagam diferentemente, né? Só que não é isso que acontece, porque é determinado pela Constituição federal que o imposto de renda, por exemplo, tem que ser informado pelo critério de progressividade. Isso significa que uma pessoa que ganha entre 10.600 e 21.800, por exemplo, paga uma alíquota de 15%. E uma pessoa que ganha mais de 21.800 paga uma alíquota de 27,5%. Então, essa tem uma progressividade aí nesse critério, né? E o imposto de consumo, ele é orientado pelo critério de seletividade, que é o que explica tantas alíquotas de IPI e ICMS. Nas regras de fixação dos impostos para evitar a arbitrariedade, é algo que é bem contemplado pelo ordenamento jurídico brasileiro, porque existem regras que elas devem ser cumpridas na criação de tributos. Só que o que acontece? A criação de um imposto, por exemplo, ele segue o princípio da anterioridade. E uma contribuição social, ela tem 90 dias a partir da publicação e da efetiva cobrança, né? Só que acontece de, no dia 30 de dezembro, criarem um imposto e começarem a cobrar o pagamento dele dia 1º de janeiro, por exemplo. Então, existe uma proposta, né, de fixação de número mínimo nos dias entre a criação e a efetiva cobrança, que nem existe na contribuição social. A máxima que fala sobre a facilidade para os contribuintes é uma máxima que é parcialmente amparada no sistema tributário atual, porque existe um confronto entre a facilidade e a complexidade. Por exemplo, a Secretaria da Receita Federal criou alguns anos atrás a possibilidade de tu declarar impostos pela internet. Só que, em confronto disso, existe a complexidade do sistema tributário e a elevada carga tributária que faz com que os contribuintes não cumpram as obrigações tributárias completamente. Então, mesmo que tenha essa facilidade, tem a complexidade, né? O baixo custo do sistema arrecadador. Então, o autor ele coloca que o sistema tributário do Brasil ele é muito caro tanto para o governo quanto para o contribuinte, justamente por essa carga muito grande de tributação, né? Então, tanto para o contribuinte quanto para o governo é muito difícil lidar com todas essas obrigações, todas essas cargas. Então, para ter tudo isso certinho, os dois teriam que ter alguém que seja especializado nisso ou que saiba lidar
quiz como um contador ou um advogado tributário para ter tudo certinho, e isso é algo que faz com que o custo do sistema seja mais caro, né? E o autor coloca pra gente também que a meta de simplificar esses procedimentos do sistema é algo que deveria sempre aparecer em qualquer reforma tributária. E a eficiência econômica, a gente tem 2 fatores principais que vão em confronto com a eficiência econômica que a gente tem no nosso sistema tributário. O primeiro é o investimento em setores e produtos em que as alíquotas são menores, justamente por essa quantidade de alíquotas que a gente tem, que faz com que seja incentivado, né, setores e produtos, a venda de setores e produtos que tenham essa alíquota menor. E a questão da contribuição social de incidência cumulativa, porque faz com que os produtos brasileiros sejam menos competitivos que os produtos estrangeiros, porque eles pagam esse imposto uma vez só, ao invés de várias vezes, ao invés dessa acumulativa que dentro do Brasil a gente paga. A questão das propostas de reformas, né? Então, o autor ele destaca 3 propostas. A primeira é a proposta de emenda constitucional número 175A, que foi encaminhada pelo Poder Executivo. E, de forma geral, ela é uma proposta de emenda constitucional muito tímida, assim. Em questão da capacidade contributiva, ela não muda quase nada relacionando com o quadro atual que a gente tem, né, no sistema tributário. Entretanto, as regras de transparência são feitas de forma muito boa, porque quando tu tem a isenção, fica muito claro quem financia essas atividades do Estado, como, para quem e por quê, como, para quem e para que são direcionados esses financiamentos e essas atividades, né? Tem a questão de que a alíquota uniforme ela diminui a distorção, só que também nessa PEC tem muitas distorções que não são tratadas, então é um negócio que fica meio em aberto, assim. A questão da simplicidade e do baixo custo do sistema tributário é um ponto bem forte dessa proposta, porque quando tu exclui, né, a quantidade de alíquotas que a gente tem, torna o sistema muito mais simples e muito mais barato. E a questão da harmonização do federalismo fiscal, a gente tem o fato que é uma proposta um pouco difícil, porque quando tu tira o ICMS, por exemplo, o Estado ele perde receita, né? Então é muito difícil pro Estado, de fato, o Estado e os governadores de fato aceitarem essa proposta. Depois o autor traz a proposta do Ministério da Fazenda, e ele traz logo em seguida da PEC número 175A, porque elas são muito parecidas, só que a reforma tributária do Ministério da Fazenda é um pouco mais ambiciosa, assim. Na questão a respeito da capacidade contributiva, ela faz com que não tenha necessariamente a existência do sistema progressivo, e também ela retira aquela obrigatoriedade do imposto de renda, por exemplo, que seja progressivo. Só que também, por outro lado, né, ela elimina isenções, o que simplifica o sistema e também dificulta a questão do planejamento tributário, né?
que é pagar menos imposto de forma legal. A questão tributária é bem parecida com a da PEC 175, porque quando tu tem a isenção, né, ela mostra de forma mais transparente para quem realmente contribui para financiar o Estado. A questão da eficiência econômica também é muito parecida. Quando tu tem uma alíquota uniforme, ela causa na economia algo positivo, assim, porque não tem tanta distorção, né? E também tem a questão da dificuldade política, porque quando tu acaba com as alíquotas, os estados e municípios perdem receita. A proposta da reforma tributária número 46, ela é a mais radical, porque ela atribui um papel apenas residual, assim, pro imposto de renda. Ela limita a carga tributária num patamar máximo, o que pode apresentar uma rigidez, né, a partir do governo por essa questão. E também um ponto sobre ela é que ela dificilmente arrecadaria o que ela promete, que seria 25% do PIB, só que seria muito difícil, porque ela considera o imposto sobre movimentação financeira estimado em 5% do PIB, só que a que a gente já teve, que foi muito parecida, que foi a CPMF, ela arrecadou apenas 1% do PIB em 1998, então arrecadar tudo isso seria muito difícil. Em relação à disciplina e conteúdos abordados em sala de aula, né? A gente tem o tributo direto e indireto, sendo que o tributo direto ele incide diretamente sobre os rendimentos dos agentes econômicos, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, e os tributos indiretos incidem de forma indireta sobre bens e serviços. Quando os tributos diretos são maiores, eles têm uma maior abrangência, então a captação de recurso é maior, e quando a tributação indireta é maior, ela retira maior volume de recursos das fontes de renda. Então, isso significa que quando o tributo ele é direto, existe uma progressividade, e quando o tributo é indireto, existe uma regressividade, que é o que já foi comentado, né? O Brasil ele é considerado bastante regressivo em alguns aspectos, então existe mais tributos indiretos no Brasil. Como a tributação ela é dividida no Brasil, foi comentado em sala de aula que no Brasil a divisão que existe, os tributos são mais pesados na parte do consumo, o que com certeza explicaria a grande quantidade de IPI, ICMS, o que faz ter uma grande distorção em todas essas alíquotas, causando uma eficiência econômica menor, né? Agora um pouquinho dos princípios de uma boa tributação, que é o que a gente viu em aula, em relação às máximas de Adam Smith, né, que foi o que o artigo nos apresentou. Os princípios de uma boa tributação são 4, que são a equidade, progressividade, neutralidade e simplicidade. E assim, a equidade estaria junto com a progressividade e seriam equivalentes à capacidade contributiva das máximas de Adam Smith. A neutralidade seria a questão de não interferir na economia, então seria equivalente ao baixo custo e eficiência das máximas de Adam Smith. E a neutralidade é a questão de dar uma informação clara, né? Também seria equivalente a evitar a arbitrariedade das máximas de Adam Smith. Então esse foi o nosso trabalho sobre o artigo, né? Reforma tributária entre o ideal e o possível. Obrigada.